Hora de conversar com Felipe Killing. Corre, não a boca pequena, né, mas corre pelas grandes redações pelo mundo, a informação de que Israel estaria esperando um ataque do Irã nos próximos dias. Há jornais que falam até nas próximas 48 horas, ou seja, neste fim de semana, seria uma nova escalada do conflito, né, Killing? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila Carli, a todos que nos acompanham. E uma escalada preocupante. Segundo os Estados Unidos, esse ataque deve acontecer nas próximas horas. Seria uma retaliação ao ataque ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, em que resultou na morte de importantes integrantes do exército da Guarda Revolucionária da República Islâmica. Mas a agência Reuters afirma que o Irã garantiu que não será uma resposta forte o suficiente para causar uma guerra total no Oriente Médio. Até porque não é interessante a quase ninguém uma guerra total no Oriente Médio. O Irã sabe que se atacar diretamente Israel e tiver uma guerra direta entre os dois países, os Estados Unidos vão se envolver. O Irã enfrenta uma grave crise econômica, está também no seu projeto de desenvolver armas nucleares, e isso poderia atrasar o projeto nuclear do Irã numa guerra contra Israel. Tem a Arábia Saudita, que é um país importante no Oriente Médio, que recentemente restabeleceu relações diplomáticas com o Irã e também não gostaria de uma guerra total no Oriente Médio. Benjamin Netanyahu, a gente sabe que tem prolongado, a guerra com o Hamas, porque ele está pensando no lado político. Para ele é interessante que tenha conflito para ele se manter no poder. Mas não se sabe exatamente como que será essa resposta do Irã. O líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, disse no discurso que marcou o fim do Ramadã de que Israel iria sofrer consequências pelo ataque ao consulado iraniano em Damasco. Pode ser que seja um ataque cibernético. O Irã também pode usar grupos que apoiam no Oriente Médio para lançar ataques a Israel. A gente tem acompanhado isso nesses mais de 6 meses de guerra. Houthis, por exemplo, que atuam ali a partir do Iêmen. Tem também o Hezbollah, que atua a partir do Líbano, e é um grupo que tem um forte arsenal, diversos mísseis, mais de 100 mísseis, segundo consta. Tem também milícias que atuam a partir do Iraque, ou até mesmo um ataque saindo de território iraniano, e isso, claro, seria algo bastante preocupante. Segundo a imprensa israelense, o Mossad, serviço de inteligência de Israel, o exército do país, já estaria preparado para retaliar o Irã caso aconteça esse ataque. Em meio a tudo isso, a gente, claro, acompanha o sofrimento humano. O Unicef divulgou um dado bastante triste ontem, mais de 600 mil crianças não tiveram sequer 1 hora de aula desde o início dessa guerra. Crianças palestinas que vivem na faixa de Gaza, então há mais de 6 meses não estão indo para a escola. Há 17 mil crianças que estão separadas de seus pais, e mais da metade da população de Gaza tem menos de 18 anos, então é uma população bastante jovem. E os traumas de uma guerra vão se perpetuar por toda uma vida. Então é uma geração perdida e, infelizmente, ao que tudo indica, essa crise no Oriente Médio está longe do fim. Caramba, e aí vai ganhando cada vez mais um capítulo, mais alguém que se enfia na história. Eu estava vendo agora há pouco, Killing, os Estados Unidos pedindo uma ajuda à China para pressionar o Irã a não atacar Israel. Olha a dimensão que a coisa vai ganhando por causa dos apoios de aliados, né? Exatamente. O ministro de Relações Exteriores da China conversou por telefone com o Antony Blinken, o responsável pela diplomacia americana, e os dois países estão tentando se articular com os seus aliados na região para que não tenha uma guerra total no Oriente Médio. Não é interessante para quase ninguém. O mundo não suporta mais uma guerra. Já tem uma guerra muito forte acontecendo aqui em território europeu, mas a verdade é que existe um alerta. A França, por exemplo, emitiu um alerta para que cidadãos franceses não viajem ao Oriente Médio, Israel, Irã, Líbano. Os americanos falaram para diplomatas não se movimentarem em território israelense. Então a gente tem acompanhado aí uma escalada da tensão, alguns personagens tentando se articular para esfriar os ânimos, mas a bem da verdade é que quando Israel ataca o consulado do Irã em Damasco, na Síria, já imaginava que viria uma retaliação. Essa retaliação, ao que tudo indica, irá acontecer. A gente só não sabe como vai acontecer. Deixa eu aproveitar e trazer aqui uma sugestão. Megali trouxe sugestão de documentário, Tem um outro chamado Ainda é 7 de Outubro.
um documentário que estreou ontem no Band Play, que é aqui o aplicativo do Grupo Bandeirantes, que tem todas as rádios, tem todo o conteúdo exibido na TV e também tem essas produções próprias, que é da jornalista Sabrina Abreu. Ela morava em Israel nessa época, né, trabalhava como jornalista em Israel, e ela documentou ali muitas histórias, né, colheu muitos depoimentos de pessoas, de vítimas daquele ataque de 7 de outubro, e ela traz também alguns análises e informações, por exemplo, dos avisos que Israel recebeu de que haveria algum tipo de ataque. E por que é que o governo não fez nada? Por que é que o exército não fez nada? Né? E nesses momentos em que a gente tem aí toda essa tensão em torno de outros ataques, isso volta, né? Esse tipo de questionamento volta. Então, só reforçando, ainda é 7 de outubro, de Sabrina Abreu, no Band Play.